Olá, estamos no ar com mais um Pod Fontes, esse nosso podcast que traz sempre um assunto muito importante para você, para sua família, relacionado à educação e à saúde. Aqui ao meu lado ela, sempre parceira, Thaís Nogueira, do Fontes Educacionais. Muito bem, obrigada pela companhia de mais um programa, Jair, e vamos seguindo hoje com uma convidada super especial, minha querida amiga Karina Dreilich, psicopedagoga e psicanalista infantil, patrocinadora também do nosso Pod Fontes. Falando nisso, Pod Fontes é um oferecimento da doutora Letícia Coelho e Levi Clínica Médica, da Fonoáudio da Janaína Collum, Benjamin Psicologia, de Esquina Burger, a Karina Dreilich, do Se Desenvolvendo, a DM Desenvolvimento, Ohana CrossFit, com o apoio da Cerqueira Jorge Advogados e o Portal de Indaiatuba, o maior e mais bem sucedido portal de notícias da cidade. E se você nunca acessou o portal de Indaiatuba, não perca essa oportunidade. Entra lá no www.portaldeindaiatuba.com, acesse e você vai conhecer sobre todas as informações da cidade e da região, e lá também tem um canal direitinho para o Espaço Fontes. Exatamente, vou chegar lá, além de você ficar bem informado, você ainda dá um pulinho ali no Espaço Fontes através do nosso link e vai conhecer o trabalho da Thaís Nogueira lá. E aqui conosco, doutora Karina Dreilich, obrigado pela participação no nosso programa. Eu quem agradeço pelo convite, sempre muito bom participar aqui com vocês. Gratidão. Muito bom. Então vamos começar falando como é essa questão das crianças no meio de uma separação do casal. Como é que funciona? Como é que a cabecinha das crianças funciona? É bem difícil. Para as crianças realmente é um ambiente muito dividido, né? Os pais ali estão de uma forma totalmente instáveis. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que antes deles serem pais, eles foram um casal. E antes de serem um casal, eles foram também indivíduos. E eles também trazem memórias, dores, né? E quando tem uma separação, esse casal ele também está sofrendo um luto. Então eles ficam muito confusos. E neste momento eles ficam mais atacando um ao outro do que em si olhando para o filho. E nesse momento, o filho fica totalmente perdido. Ele não sabe a quem recorrer, porque os pontos mais fortes dele são os pais. E aí, nesse momento, quem ele vai ouvir? Quem ele vai confiar? Se eu posso amar mais o meu pai ou a minha mãe? Eles não compreendem que eles podem amar a mãe sendo mãe e o pai sendo pai. Então, eles ficam muito divididos e muito confusos nesse momento, totalmente inseguros. Porque o porto seguro das crianças geralmente são os pais, né? A Exatamente. referência de vida deles são os pais, né? E como é que funciona, por exemplo, porque geralmente numa separação, acho que na maioria das vezes, os filhos ficam com a mãe. E hoje nós temos também uma questão de que a mãe tem que ir para a luta também, tem que trabalhar, não fica só em casa cuidando de filho. Sim. E aí tem um buraco nessa história aí, como é que faz? E tem uma questão, às vezes, que a mãe, isso não é 100% uma verdade, mas é muito comum em consultório perceber isso. A mãe, ela traz muito consigo essa obrigação de que ela tem que dar conta de tudo. Sozinha. E não é bem assim, né? Muitas vezes os pais querem participar, mas as mães, por uma questão até de cultura, né, do que vivenciaram na sua própria história, tendem a achar que somente elas têm essa capacidade. Mas é muito importante elas trazerem o pai para essa questão, né? Contar com apoios. Aqui em Indaiatuba é uma cidade que acolheu, né, muitas pessoas de fora, então tem muitas pessoas que não têm rede de apoio, e a rede de apoio nesse momento é extremamente fundamental. Isso tanto para o pai quanto para a mãe. A questão da separação. Muitas vezes as famílias escondem da escola que teve a questão da separação dos pais, né? Porque tem medo de um rótulo. E aí a gente sabe, né, Cá, você também é psicopedagoga, Sim. que essas emoções interferem no neurodesenvolvimento da criança. Quando chega nessa situação,
Como é esse enfrentamento para a criança? Porque ela fica naquela barreira, a mãe e o pai falam assim, não conta na escola que a gente se separou. Mas Sim. ela está lidando com aquele emocional, aquele borbulhão. Como são essas crianças chegando para você dentro de um consultório, com as emoções à flor da pele e você sendo ali o colo que acolhe? Sim. É muito interessante essa questão da escola. Eu entendo que alguns pais ficam com esse receio, às vezes, de comunicar o ambiente escolar, né? Até mesmo porque dentro desse ambiente escolar tem outras mães, outros pais, e eles se sentem julgados, né? Aquele relacionamento que não deu certo. E, na verdade, às vezes deu muito certo, só que realmente eles decidiram, né? Cada um seguir seu caminho. Mas a criança, nesse momento, ela está precisando de muito acolhimento. Tanto no consultório, que é uma rede ali que eu apoio, mas dentro da escola. Então, é muito importante que os pais façam essa comunicação com a escola. A escola tem a sua ética também. É muito importante porque qualquer sinal que a criança venha a apresentar, é importante que seja encaminhado tanto para os pais, quanto para os profissionais que estão acompanhando. Muitas vezes acontece a quebra desse rendimento escolar, acontece regressões, crianças que passam a se urinar dentro da sala de aula, ou até mesmo uma questão de reter, né? Não conseguir ir no banheiro. Então, tem várias questões que podem influenciar. Por isso que é muito importante esse contato com a escola. Eu observo muito ali eu presto serviço para uma clínica da cidade aqui que tem vários psicólogos e tudo mais, e eu observo muito a ida na terapia de adolescentes, jovens adolescentes, né? E eu vejo que às vezes a mãe, a avó vai levar, mas são de todas as idades, né? Sim. E a gente percebe que tem sempre um apelo em função da separação dos pais. Sim. Né? E como é que funciona? Porque tem muita gente também que tem preconceito em relação à terapia, né? Sim. E na verdade, a terapia é o santo grau de uma saída salomônica para uma relação. Eu não sei se é porque hoje eu estou muito mais ligada à terapia familiar, né? Mas o que tem acontecido muito em consultório, eu tenho ficado muito feliz com isso. Casais que estão no processo da separação, eles me procuram para ter uma orientação de como comunicar isso aos filhos. E eles fazem a terapia do divórcio, que eu nunca tinha visto falar, né? Mas na minha especialização em terapia familiar, foi discutido muito isso, né? A gente trabalhou muito isso. Então, os pais, quando estão no processo do divórcio, eles entram em contato, a gente faz uma dinâmica com esse casal e também com o filho, né? Então, faz todo esse acompanhamento. Então, eles vão para essa situação, essa nova configuração de uma forma mais estruturada. E é muito bacana nesse sentido. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente está falando aqui de casais que se separaram, certo? Mas e quantos casais estão morando na mesma casa e estão separados há muito tempo? Exatamente. Né? Que não tem essa noção, né? Exatamente. Então, assim, existe muitas vezes a própria alienação parental com casais que estão ainda casados. A gente sabe que muitos casais convivem, né, estando, né, com essa questão separados, o inconsciente deles Sim. não demonstram isso, e os pais que também estão tendo essa concepção de clareza, de conversar com a criança e com o adolescente. Mas qual foi, assim, o pior manifesto que você já pegou de uma criança ou de um adolescente durante essa separação? Porque, assim, eu nunca convivi, né? Meus pais não são separados, eu não sou separada do meu marido, mas eu acredito que exista uma raiva, uma culpa, uma mistura de emoções ali que a criança e o adolescente não sabe lidar, né, Karina? Como que funciona tudo isso? O que acontece muito? A criança, ela vem com um sintoma muito, assim, que precisa ser muito avaliado pelo próprio terapeuta, né? Obviamente dentro de casa também, mas a criança, ela carrega uma culpa, principalmente as crianças, não só o adolescente, mas principalmente a criança, porque ele entende que a separação dos pais ocorreu por causa deles. Se eu tivesse obedecido a minha mãe, se eu tivesse feito algo para os meus pais não brigarem. Então, os meus pais brigam, eles se desentendem porque eu não obedeço. A criança, ela começa com o sinal da culpa e isso pode ir agravando
para uma questão, inclusive, de depressão. Então, por isso que é muito importante observar. Mas a criança, ela tem a tendência a carregar a culpa. A diferença que acontece com o adolescente ele fica mais na imposição. Então, quando ele percebe que está acontecendo uma dinâmica ali mais conturbada na relação dos pais, ele vai tomar algum partido. Então, ele vai se aliar ou ao pai ou à mãe, e aí começa a confusão. Se existe a separação, ele também depois começa a carregar a culpa, ou ele entra na posição ou do pai ou da mãe, substituindo aquele parental. Entendi. Tem situações que eu já conheço de pessoas que o filho fica com a mãe, mas passa, de uma certa forma, a agredir a mãe de uma forma sistemática, porque ele entende que o pai... ela fez alguma coisa para o pai sair de casa ou qualquer coisa que o valha, ele entende que a mãe foi a culpada e ele tem que viver com a mãe, e ele se torna um jovem bem rebelde em relação à obediência, e, enfim, a ter uma dinâmica dentro de casa saudável. Eles estão manifestando que a confusão está dentro deles. Então, é aquilo que eu falei no começo. Eu posso amar o meu pai, eu posso amar minha mãe, quem eu tenho que amar mais? Quem eu tenho que obedecer? E o que eu falo muito no consultório, o amor existe, eu amo a minha mãe como a minha mãe, eu amo meu pai como meu pai. Na divisão, quando tem essa separação, quando o casal ele não está bem conectado na questão de como pais, não como casal em si, mas como pais, eles não têm essa estrutura, eles vão desestruturar. E o que acontece? Nessa dinâmica, o filho ele vai querer trazer aquele excluído. Então, se o meu pai foi excluído, ele vai trazer, de alguma forma comportamental, o mesmo sintoma que está no pai, para que esse pai volte a pertencer naquele sistema familiar. Então, por isso que, dentro de uma dinâmica, vou citar um exemplo. Eu já fui casada, me divorciei, eu não tenho filhos. Eu venho de uma relação, eu vim para uma nova relação, já tendo a experiência de um casamento, e o meu atual marido já veio de um outro casamento. E ele veio com um brinde lindo, que é meu enteado, né? E quando ele veio para a minha vida, ele ficou muito na dúvida, porque existem também depois os recasamentos, né? Sim. E ele ficava na dúvida se ele podia, inclusive, me amar, porque ele vai estar traindo a mãe dele. E quando ele estava com a mãe, ele queria honrar a mãe. Quando ele estava com o pai, ele queria honrar o pai. E o que aconteceu nessa fase? Mentiras. Então, quando ele estava na casa da mãe, ele dizia que não queria vir para a casa do pai. Quando estava na casa do pai, não queria ir para a casa da mãe. E o que aconteceu? Problema de guarda. E aí, o que aconteceu com o meu enteado? Culpa. Por isso que eu falo, os pais têm que estar, terapeuticamente falando, estabilizados para não gerar essa dor, essa culpa, porque eles ficam confusos. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito dessa saúde mental. E quando o pai ou a mãe, na verdade, ela vai para um outro relacionamento esse relacionamento esse outro relacionamento, o serzinho lá meio que não gosta. Não se adapta com a pessoa. Com a bagagem que vem junto. Sim. Vou dar um exemplo. Um amigo meu separou, tinha 2 filhos pequenos, né? E depois de um tempo ele começou a namorar e se envolveu com uma pessoa, e ele resolveu apresentar os filhos para essa pessoa. Uhum. E aí começou uma baita confusão, porque essa pessoa parece que... Eu não sei ali na história que eu acompanhei, eu não sei quem era mais infantil ali, se eram as 2 crianças ou a pessoa que estava com ele, né? E ele passou a viver um momento de muito conflito, tanto que depois acabou não dando certo a relação, mas ela não fazia questão nenhuma de esconder que ela não gostava das crianças. Mas eu acho que vem justamente no que a Karina falou no começo, que a gente precisa lembrar que existiam histórias anteriores, né? Porque a gente conhece, namora, dá certo, não dá certo, casa, dá certo, não dá certo, mas o filho é um filho, né? Separam-se o marido e a mulher,
né? Mas Sim. não se separam se os pais precisam ter essa conscientização que eles são os papéis principais do desenvolvimento desse pequeno ser humano, né? E eu acho que tem também aquele outro lado do adolescente tomar o papel ou do pai ou da mãe, Sim. né? Então, agora o meu pai foi embora, eu preciso ser o responsável pela casa, ou a menina assume a educação dos irmãos, Sim. né? Assume a organização e acaba também deixando de lado essa fase de desenvolvimento que é importante para assumir responsabilidades, né, Karina? Sim, e isso é muito importante que você falou, Thaís, porque a criança deixa de ser criança e ela passa a querer assumir a dor, inclusive da mãe e do pai, os protegendo de tudo e de todos. Algo que eu sempre alerto aos pais é quando existe a separação, nem seja menina ou menino, ir dormir com a mãe ou com o pai, porque acaba assumindo aquela posição. Sim. E quando vir uma outra pessoa na vida, seja da mãe ou do pai, que ela não se sinta traída, né? Aham. Então, toda essa questão de entrar uma nova pessoa na vida desse pai ou dessa mãe, primeira coisa, tenha certeza antes de apresentar para o filho. E a pessoa que entrar nessa relação, ela tem que entender que teve uma história antes, né? Eu, por exemplo, como eu vim, né, estou nesse relacionamento, né, já estamos casados há um tempo. O Guilherme, que é o meu enteado, que é o amor da minha vida, ele que é o responsável por muitas coisas das minhas formações de cuidar de família, inclusive, né, justamente pelo contexto que ele precisou, infelizmente, passar, de mostrar que cada um tem a sua história. Eu respeito a mãe do meu enteado e sou muito grata pela vida que ela deu do Guilherme e a educação. Ele é um menino formidável. O meu marido, ele teve uma história antes com ela e eu preciso respeitar isso. E isso vale para todas as madrastas que não são más. Exatamente, Não porque são tem más. essa máscara, Exatamente. né? A Disney não nos favoreceu, né, Não. nesse sentido. Não, mas se você prestar atenção, eu ia falar isso agora, né, daquele filme com a Jolie lá. Angelina Jolie. É que a gente brinca de falar Angelina Jolie. Eu falei, peraí, é Angelina Jolie. Que, na verdade, se você prestar atenção no filme, né, ela se apega à menina. Então, na Malévola. Na Malévola. Estava tentando lembrar qual filme é Malévola. Que você está. Ela se apega à menina. Sim. Ela foi traída, ela se sentiu traída, ela queria esganar o cara, mas ao mesmo tempo ela se apega à menina. Ela virou o amor da vida dela. Sim. E algo que acontece muito é, por exemplo, nesse novo relacionamento, a pessoa que entra... Eu, por exemplo, fui a pessoa que entrou na vida do meu marido, do meu enteado, né? Fica competindo o amor do pai. Né? No caso, tem um filho. A atenção do meu marido está só para o filho. E eu que sou a namorada, né? Cadê? Então a pessoa ela começa a se colocar numa posição que não é interessante. Então você é a namorada, você é a esposa e ele é filho ou ela é filho, né? Sim. Quem veio primeiro? Exatamente. Então precisa ter sim um respeito e a criança ela vai fazer o seguinte. Isso acontece muito com crianças, inclusive, que foram adotadas. Eu trabalho com pessoas, né, que fizeram todo o processo de adotar uma criança. O que a criança vai fazer? Será que você me ama de verdade ou você que entrou na nossa vida? Né? Então vai fazer coisas para te afrontar. Então é o momento de você acolher. E quem faz todo esse processo é o próprio pai ou a própria mãe, que tem que dar essa permissão. Olha, tá tudo bem você sentir com medo, porque a criança, o que ela faz? Criança ou adolescente fica com medo de perder o pai. Existem experiências dos amigos, que quando meu pai começou a namorar,
ele nos abandonou. Sumiu da minha vida, né? Não liga mais, Exatamente. não aparece mais. E aí tem um outro contexto também, quando a gente entra com a parte da separação dos pais, a questão do financeiro. Né? Então muda muitas vezes o padrão ou da mãe ou do filho, porque o que era uma despesa única passou agora a ter uma outra divisão. E isso influencia também. O importante é que a criança ela sinta segurança, que independente do que está acontecendo, ela não está perdendo nem o pai e nem a mãe. A única coisa que ocorreu foi a separação dos pais como casal, mas que eles continuam tendo o pai e a mãe deles. Se a mãe ou o pai cometerem alienação parental ou qualquer outro tipo de informação que chegue para a criança para denegrir a imagem do outro, tenham a consciência que esse filho vai estar mais frágil, porque o filho é feito de pai e mãe. Se a gente enfraquecer o pai ou a mãe, nós estamos prejudicando o filho. Então, antes de atacar o pai ou antes de atacar a mãe, pense no filho, porque isso vai refletir. As crianças vêm na vida desses pais para trazer o que eles precisam aprender. Então, infelizmente, as crianças elas assumem a dor dos pais, mesmo que elas não estejam vendo, mesmo que elas não estejam ouvindo, mas elas estão sentindo. Então, por isso que precisa ter essa estabilidade. E é engraçado que a gente escuta muito assim, né? Engraçado não, é crítico, né? A palavra seria crítico, que a gente escuta dentro do consultório. Aí eu fui na casa da minha mãe e o meu pai estava falando com a nova esposa dele, falando mal da minha mãe, falando mal da minha mãe, falando mal da minha mãe. Daí eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe tá falando mal do meu pai, tá falando mal do meu pai. E a gente fica ali no meio, né, Karina? Porque você tem o seu atendimento da parte psicanalítica, da parte da terapia familiar, que eu não faço. Então, eu daí já tenho que passar para um outro campo, procurar uma psicóloga para atender essa criança. Mas é incrível como isso interfere no geral. Porque os pais não têm realmente essa noção, ou deixam de ter, né? Porque olham para si mesmo. Né? Não olham para o que você falou da história de vida, do relacionamento que eles tiveram, que eles construíram, que teve um objetivo em si. Né? Como eu falei, é muita dor. No momento da separação, mesmo que você tenha tomado uma decisão consciente entre o pai e a mãe, é natural a dor. Se para o adulto está sendo difícil, imagina para a criança. Para a criança, exatamente. Nós temos um dado interessante aqui, que o Brasil registrou em 2023, 440.827 divórcios, um aumento de 4,9% em relação a 2022. Mas eu acho que a população, ela está emocionalmente doente. Né? Eu acho que desde que deu esse boom do Covid, boom de redes sociais, muita informação errada, fake news, violência extrema, né? Então, tudo que acontece... Se nós adultos, às vezes, a gente tem que assumir, às vezes nós adultos não temos o emocional preparado para uma coisa que acontece. A gente entra em pânico, a gente tem uma crise de ansiedade e a gente está ensinando isso para as crianças, a gente está ensinando isso para os adolescentes. O imediatismo, né? Eu quero tudo para já, vamos resolver de pronto e se vira, quem quiser pular do barco, pule. Né? Salve-se quem puder. O barco está afundando, eu, mulheres e criança primeiro. Às vezes pula a mulher e o marido e fica a criança dentro do barco pegando fogo. E sabe o que é interessante? Teve um casal que me procurou, eles estavam já tinham se separado, estavam morando, né, em locais separados, e eles me procuraram como ajuda, né, para a questão do filho, né? E eles voltaram. Olha que legal, né? Que bom. Então, até o meu marido falou assim, mas será que isso foi bom? Né? Porque se eles tinham se separado, o casal, eles têm amor. Às vezes eles só estão perdidos. Porque o relacionamento, ele é isso. Né? A gente constrói o relacionamento. Por exemplo, eu estou com o Luciano há 24 anos. É uma vida.
Sim. Né? Não deixa de ser. Sim. Então, às vezes, a Letícia tem 12, né? Às vezes o Luciano chega, vai pro quarto, toma banho, ela fala, ih, mãe, papai tá bravo? Eu fiz, não. Ele tá cansado, dá o tempo dele, espera ele respirar. Se vocês falar com ele, ele só fizer deixa que daqui a pouco ele entra na... Você tem que aprender a dar o passo. Sim. Porque se ele chega e já começa... Puf, estoura. Porque a gente tem o nosso limite. Sim. Né? Da mesma maneira que a gente tem que aprender o limite do filho, aprender o limite da esposa, do marido, do paciente... Sim. Né, para a gente poder construir essa relação. E qualquer relação, seja marido-mulher, seja amizade, seja vínculo de trabalho. Tudo né? é uma construção, né? Tudo é uma construção. Mas, infelizmente, O o nosso nosso horário... tempo... Olha, pro ano que vem a gente precisa mudar esse Dá uma processo esticada aqui, nisso hein? aqui, é verdade. A gente precisa... Vou falar com as minhas patrocinadoras. E o nosso Podfontes é um oferecimento da doutora Letícia Coelho e Levi Clínica Médica, o Fonoáudio da Janaína Collum, ao Benjamin Psicologia, The Esquina Burger, da doutora Karina aqui, Drailich Se Desenvolvendo, DM Desenvolvimento, Ohana Fit CrossFit, com o apoio da Cerqueira Jorge, advogados do Portal de Indaiatuba, o maior e mais bem formatado portal da cidade. Karina, eu queria muito agradecer a sua presença, a sua Nada. parceria aqui com a gente. Dizer que é um prazer ter você aqui. O nosso canal está de portas abertas para você voltar. Muito obrigada. E aproveite esse momento para deixar o seu contato, o seu recado para os pais que precisam dessa ajuda das crianças, como que eles podem estar te encontrando. Tá certo. Podem me encontrar pela minha página do Instagram, que é C Desenvolvendo. E é C mesmo, viu? C Desenvolvendo. E o meu telefone, que é 19 99170 5331. Obrigada. Muito bom, muito obrigado a você, Karina. E, Thaís, até o nosso próximo encontro, que vai ser... O nosso próximo encontro é com a Jéssica Zuzzi. Ela é educadora positiva, tem formações para profissionais da área da educação e ela vai vir falar sobre os 3 pilares socioemocionais mais importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então você não pode perder. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Até lá.